Olá pessoal, para finalizarmos os vídeos sobre biologia celular e as organelas, nós vamos falar sobre os plastos. Os plastos são orgânulos extremamente importantes, eles têm uma variação na forma, no tamanho, dependendo de qual organismo nós tenhamos como referencial. Nas algas nós vamos encontrar entre um e alguns cloroplastos, não temos uma quantidade muito grande, porém o seu tamanho é de grande dimensão. Já nas plantas nós vamos encontrar um número maior de cloroplastos, porém o tamanho é mais reduzido. Os plastos nós dividimos em duas categorias: os cromoplastos, cromo do grego cor. Então esses cromoplastos eles apresentam pigmentos no seu interior. Então pigmento vermelho, pigmento laranja são cromoplastos. E o pigmento verde também, no caso especificamente um cloroplasto. Temos também os leucoplastos. Os leucoplastos, leuco vem do grego branco. Nós não temos pigmentos nesse plasto. Eles geralmente armazenam substâncias, armazenam nutrientes. A origem dos plastos, ela tem como o ponto de divergência os proplastos ou proplastídeos. São pequenas bolsas com uma dimensão aproximadamente de 0,2 micrômetro de diâmetro, e ela apresenta duas membranas. Apresenta no interior também DNA, apresenta enzimas e ribossomos, mas nós não vamos encontrar tilacoides com armazenamento de clorofila. Os proplastos eles têm uma capacidade de divisão e eles são herdados no processo de divisão dos organismos e também sendo transmitidos através dos gametas. Então nessa imagem nós podemos observar um proplastídeo, o qual, dependendo do estímulo ambiental, também na dependência de qual local se encontra essa estrutura, nós vamos ter um leucoplasto para estocagem, o cromoplasto, por exemplo, que aparece nas folhas, que será responsável pelo processo fotossintético, e um cromoplasto, que armazenará cor, como por exemplo na pétala de uma flor. Especificamente falando do cloroplasto, eles são organoides discoidais com aproximadamente 10 micrômetros de diâmetro, e uma característica dessa estrutura é a presença de duas membranas e uma grande quantidade de membranas internas. Além disso, nessas membranas internas ficam apoiadas bolsas discoidais achatadas, como se fossem pequenas moedas, que nós denominamos de tilacoides. Tilaco vem do grego, que significa bolsa. Os tilacoides vão se empilhando e essas pilhas são denominadas de granum. O conjunto de todas as pilhas, de todos os grãos, nós denominamos de grana. Internamente, além dessas membranas, nós vamos ter um fluido que preenche o espaço interno do cloroplasto. Nós chamamos esse fluido de estroma. Temos nesse estroma a presença também de DNA, de enzimas e de ribossomos. Essa é uma característica do cloroplasto, dele ter um material genético próprio, de ter uma estrutura de síntese proteica própria. Nós vamos também observar que as moléculas de clorofila, que é o pigmento que tem a propriedade de captar energia luminosa, ela se encontra na membrana do tilacoide. Isso faz com que nós tenhamos uma maior eficiência no processo de captação luminosa e, consequentemente, no processo fotossintético. Então, podemos observar aqui a estrutura de um cloroplasto, as duas membranas, os tilacoides
pilhados, formando um grânum, o estroma, que é o material que preenche o interior de um cloroplasto. As funções do cloroplasto. A principal função dele é participar do processo fotossintético, produzindo um composto orgânico altamente energético, que é a glicose. Então, essas substâncias orgânicas, elas são formadas através de reações químicas, as quais a energia de entrada é a energia luminosa, haverá combinação de gás carbônico e água, e o cloroplasto, por apresentar o pigmento clorofila, é a organela responsável por esse processo. E como resultado desse processo, vamos ter a produção de um composto energético, que é a glicose, que é um carboidrato que será utilizado no processo de respiração para gerar energia para os organismos que se alimentam direta ou indiretamente de um vegetal, e também haverá liberação de oxigênio que será devolvido à atmosfera. A origem dos cloroplastos. Os cloroplastos, como nós dissemos anteriormente, eles têm a origem como qualquer outro plasto que vem de um proplastídeo, de um proplasto. Porém, uma região que tenha proplastos e seja iluminada, seja exposta à luz, essas estruturas se diferenciarão em cloroplastos. Regiões, por exemplo, uma semente que germinou, a estrutura das primeiras folhas, se ela não tiver iluminação, elas ficam amareladas. Nós não teremos a formação de cloroplastos maduros, mas sim de um estioplasto. Então aqui nós observamos a estrutura, uma imagem de microscópio da estrutura de um cloroplasto. Já as mitocôndrias são as verdadeiras usinas de energia da célula, as casas de força. Elas foram observadas a primeira vez no finalzinho do século XIX, e o termo mitocôndria tem a origem do grego mitos, que significa fio, e chondros, que é cartilagem. Esse termo só surgiu em 1898. Como as mitocôndrias, elas são as estruturas, as organelas responsáveis pela produção energética, nós vamos ter uma variação na quantidade presente nas células. Existem células que são mais ativas, portanto terão um maior número de mitocôndrias, e células que têm menor atividade terão um número menor, mas elas aparecem em todos os organismos eucariontes. Então, animais, plantas, fungos, os organismos do reino protista, todos esses apresentam mitocôndrias. A estrutura interna da mitocôndria, assim como do cloroplasto, também apresenta duas membranas. A membrana externa é lisa, e a membrana interna, ela apresenta uma série de dobras que são denominadas cristas mitocondriais, e essas expansões, elas se direcionam para o interior da organela. A cavidade interna, o espaço interno da mitocôndria, é preenchido por um composto denominado matriz mitocondrial, que apresenta DNA, RNA, ribossomos e toda a estrutura necessária para a síntese proteica. Então nós observamos aqui a estrutura de uma mitocôndria, mostrando a membrana externa, a membrana interna com todas as suas dobras, são as cristas mitocondriais, e a matriz mitocondrial preenchendo o espaço interno dessa organela. A mitocôndria, ela é a estrutura, a organela responsável pelo processo de respiração celular. Nós vamos estudar posteriormente que a respiração celular, ela ocorre em dois locais na célula.
parte dela no citoplasma, que é o ciclo de Krebs, e na mitocôndria no citoplasma a glicólise, então corrigindo, o processo de respiração, a primeira etapa ocorre no citoplasma com a glicólise e as duas etapas subsequentes elas ocorrem nas mitocôndrias, que seria o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Então nós vamos ter na respiração aeróbia, o papel da mitocôndria é extremamente importante. A energia liberada na respiração celular aeróbia, ela vai ser armazenada numa molécula denominada ATP. Então todo esse processo nós vamos estudar mais à frente falando de bioenergética. Vamos abordar de uma forma mais profunda a fotossíntese e também a respiração anaeróbia e a respiração aeróbia. Mas a mitocôndria ela tem um papel extremamente importante na respiração aeróbia. A origem das mitocôndrias ela se assemelha à origem dos cloroplastos. Nós sabemos que uma mitocôndria só surge a partir de outra mitocôndria e, portanto, essas estruturas elas se formam da divisão de estruturas semelhantes e elas chegam até a nova célula a partir da formação do processo de divisão celular. Na formação de um novo organismo, ela vem junto com os gametas. Porém, existe uma teoria, que é chamada de teoria endossimbiótica, que acredita que essas organelas, tanto os cloroplastos como as mitocôndrias, elas teriam a origem de organismos procariontes que em um dado momento teriam invadido células eucarióticas e a partir disso elas passariam a viver numa relação mutualística. Então, aqui nós podemos observar um procarionte primitivo. Esse procarionte primitivo teria sido invadido por estruturas, por procariontes de vida livre, que com o passar do tempo, nós estamos pensando aí num tempo evolutivo, então nós estamos falando na casa dos milhões, bilhões de anos, essas estruturas que invadiram passariam a fazer parte da estrutura dessa grande célula, levando ao que nós teríamos hoje como as células animais e as células vegetais. Na célula animal, somente as mitocôndrias, e na célula vegetal, as mitocôndrias e os cloroplastos. Então, novamente a imagem. Dando prosseguimento, nós vamos falar de uma estrutura de uma organela que não apresenta membrana interna, mas ela tem um papel fundamental no processo de divisão celular, que são os centríolos. Nós vamos encontrar os centríolos em algumas algas, nas células animais, nas briófitas, nas pteridófitas. Não encontramos essas estruturas em gimnospermas, angiospermas e nos nematóides. Estruturalmente, ele é formado por microtúbulos proteicos de tubulina, são constituídos de um total de 9 trios de microtúbulos que se organizam em cilindros que são autoduplicáveis. Então, no processo de divisão celular, eles se duplicam para que posteriormente formem o fuso de divisão, fuso mitótico ou fuso meiótico. Eles vão sintetizar filamentos proteicos para que possam trazer as cromátides ou os cromossomos para os polos da célula. Então, tem um papel muito importante na divisão celular. Então, nós podemos observar aqui a estrutura, uma ilustração dos centríolos e abaixo uma imagem de microscópio dessa estrutura visto de cima. Essa estrutura também, o centríolo, é responsável pela formação dos cílios e dos flagelos. Os cílios e os flagelos têm um papel muito importante na locomoção dos organismos,
na condução de substâncias no interior de alguns tubos, como na traqueia, como nas tubas uterinas, removendo impurezas. Então, os cílios são caracterizados por apresentar-se numa grande quantidade e com um tamanho mais curto, e os flagelos são longos, geralmente em uma quantidade pequena, e eles são exclusivamente responsáveis pela locomoção de alguns protozoários, na locomoção do espermatozoide. Então, nessa imagem a gente consegue observar o movimento de um cílio, que ele tem um movimento forçado e depois o retorno. O movimento forçado é o que vai empurrar o retorno para que ele volte na posição de início. E embaixo, na porção inferior da imagem, mostrando o movimento de um flagelo impulsionando essa estrutura celular. Pensando na estrutura interna, os cílios e os flagelos eles têm a mesma estrutura. Geralmente a estrutura interna dele apresenta os 9 conjuntos de trincas, de microtúbulos, e um parzinho central. Além disso, eles têm próximo à estrutura da membrana plasmática o que nós chamamos de corpúsculo basal. Esse corpúsculo basal ele dá sustentação para o cílio e o flagelo. É a região que se prende no citoesqueleto celular. Então a gente consegue observar essa imagem da ultraestrutura dos cílios e dos flagelos. Finalizando nossa aula, muitas vezes a gente pensa que a célula simplesmente é membrana plasmática, o citoplasma preenchido pelo hialoplasma e o núcleo. Porém, a estrutura interna do hialoplasma não é simplesmente uma viscosidade amolecida, ele tem um esqueleto que nós denominamos de citoesqueleto. É um cruzamento, uma armação de fibras proteicas que vão permitir consistência e firmeza à estrutura celular. Se nós pensarmos que uma célula animal ela não tem uma parede celular para que dê uma certa rigidez, a necessidade de um citoesqueleto se mostra extremamente importante. Nós vamos observar que o citoesqueleto ele apresenta 3 tipos de fibras: os microfilamentos de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários. É o que a gente observa nessa imagem: a presença dos microfilamentos, a presença dos microtúbulos, mostrando como existe esse arcabouço que dá a estrutura para a célula. Então, os microfilamentos nada mais são do que formados por uma proteína que tem a capacidade de contração, que é a actina. São finos e flexíveis, e isso permite que a célula tenha movimentos, que a célula possa se movimentar, como nós vimos no caso de uma fagocitose, de uma pinocitose também. Então, conseguimos observar a presença desses microfilamentos ao redor da célula e também, especificamente nessa célula, no interior dos seus microvílulos. Os microtúbulos já são filamentos mais espessos, variando entre 20 e 25 nanômetros de diâmetro, e eles são estruturas, por serem mais espessas, vão formar túbulos mais rígidos, geralmente formados por uma proteína chamada tubulina. Essa estrutura ela é importante porque a célula, de uma certa maneira, ela vai precisar de pontos de sustentação. Então, a espessura e a maior resistência desses túbulos de tubulina vão permitir que a célula tenha uma estrutura mais firme. Aqui podemos observar a estrutura desse microtúbulo. Lembrando que essa proteína é a mesma que forma os centríolos.
finalmente, os filamentos intermediários. Então, um exemplo clássico de um filamento intermediário é a queratina. A queratina ela tem um papel, se nós pensarmos no tecido epitelial, de manter as células bem firmes para que elas não se rompam quando existe alguma tensão, algum estiramento. Isso faz com que haja uma certa amarração entre as células em determinados pontos, para que tenha dessa maneira uma maior consistência, uma ligação. Então poderíamos fazer uma analogia como as amarras dos ferros que existem numa construção, numa parede, numa coluna de concreto. Essa amarração é que vai dar essa característica de coesão entre as células. Então nós podemos observar que os filamentos intermediários dispostos se prendem em alguns pontos da célula justamente para que haja esse tipo de propriedade. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado bastante. Na descrição do vídeo tem o link dessa apresentação para que vocês possam rever. Grande abraço e bons estudos!